Erro número 8. Não calcular. Como assim não calcular? Calcular o quê? Calcular tudo. Tudo. Você precisa calcular tudo. Você precisa ter domínio sobre todas as coisas. Senão você vai ser dominado por elas. E no final eu vou dar a dica principal desse vídeo. Fica até o final. Não calcular o quê? Não calcular o edital. Não calcular os pesos. Não calcular as quantidades de questões de cada matéria. Não calcular quantas matérias você vai ter que estudar. Não calcular o tempo que você leva para estudar cada assunto. Não calcular o tempo que você leva para fechar cada matéria. Não calcular a quantidade de questões que você resolve por dia, por semana, por mês. Não calcular quantas palavras você lê por minuto. Não calcular o seu nível de memorização dos assuntos. Mas aí eu conheço uma turma adepta de medir quantas horas de estudo de cada matéria. Por exemplo, nessa semana eu estudei 5 horas de direito administrativo. O que é que isso quer dizer? Eu não sei até hoje. Me desculpa se você mede as horas líquidas de estudo, mas até hoje eu queria que alguém me provasse. Alguém me prova escrevendo aí no comentário. Pra quê? Calcular o número de horas que eu estudei direito administrativo. Se uma pessoa estudou 5 horas uma semana, pode ser que ela não tenha estudado nenhum assunto inteiro, não estudou atos administrativos. Por quê? Porque eu conheci gente estudando um assunto, atos administrativos, deu 2 horas, ela tem que parar, mesmo que ela esteja gostando, mesmo que ela esteja curtindo o assunto, tem métodos por aí que a pessoa tem que parar de estudar, porque deu 2 horas e tem que ir para outra matéria. E aí, quando ela volta a estudar, sabe lá quando direito administrativo, uma semana depois, um mês depois, não sei, ela volta para aquele assunto que ela estava mandando bem, vai ter que revisar, fazer alguns exercícios para poder voltar a continuar aquele assunto. Qual o sentido disso? Até hoje eu não sei. Resumo, a pessoa estudou 5 horas de direito administrativo e não terminou de estudar um assunto de direito administrativo. Eu, em 5 horas, eu consigo mensurar que eu estudo 2 assuntos de direito administrativo, tranquilamente. Vamos lá. Um resumo rápido do que é o método de estudo que eu utilizo e aplico. A gente começa calculando o edital, calculando pesos, calculando o número de questões, para a gente ter o percentual de peso de cada matéria. E aí a gente começa a fazer o planejamento de todo o estudo. E tendo em mão disso, dos pesos, a gente começa a calcular o número de matérias e o número de assuntos. Por exemplo, eu vou ter que estudar 15 matérias. Cada matéria vai ter mais ou menos 15 assuntos. E aí eu já encontro o primeiro cálculo muito importante. 15 vezes 15 dá 225. E aí eu vou ter que estudar 225 assuntos. Muita gente que está assistindo esse vídeo nunca nem se tocou a quantidade de assunto que tem que estudar. Elas começam a estudar e vão estudando, e vão estudando, e vão estudando, e vão estudando. Não sabem quanto tempo vão levar para concluir os seus estudos. Chega edital, bate o desespero, vira aquela loucura, vai fazer a prova reclamando que não te teve tempo, e aí o filme, todo mundo já sabe, não passa e vai fazer tudo errado novamente. Aprenda essa grande lição, tenha controle de tudo, mensure o que é importante. Agora, vamos tentar raciocinar dessa forma. Eu sei que tenho que estudar 225 assuntos, certo? Beleza. Eu vou pegar 3 matérias e vou estudar essas 3 matérias. Eu vou alternar. Só que eu não vou alternar por hora, eu vou alternar por assunto. Eu vou estudando um assunto de cada matéria e vou evoluindo, fazendo os meus resumos e exercícios todo dia. Com um mês, eu consigo ver que eu estudei 20 assuntos. Com um mês, eu consigo ver que eu estudei 20 assuntos. Eu já tenho um parâmetro. Se um mês eu estudo 20 assuntos,
quanto tempo eu vou levar para estudar 225 assuntos. 11 vezes 20, 220. Eu vou gastar 11 meses para concluir os meus estudos. E até hoje, 99% das pessoas não sabem o tempo que vão levar para concluir os seus estudos. A minha média de estudo é de aproximadamente um assunto por dia, estudando 4 horas. A maioria dos assuntos eu levo um dia. Tem assuntos mais complexos, complicados, ou o dia que eu tenho menos tempo disponível, eu levo 2 dias. Às vezes, em alguns casos, 3 dias, sem problema nenhum. Mas eu sei que eu estudo 3 matérias em 2 meses, com folga. Com folga. Em 4 meses eu estudo 6 matérias. Em 6 meses eu estudo 9. Em 8 meses eu estudo 12, que é praticamente o suficiente para passar num concurso de auditor fiscal. Muito simples, basta eu estudar cada assunto da maneira correta. E aí eu já tenho na minha cabeça o tamanho do desafio, a duração da jornada. É muito simples fazer um planejamento onde você sabe o tempo que vai levar e a distância da viagem. A distância é a quantidade de assuntos. E o tempo de viagem você calcula. Com um mês de estudo você calcula. Então, hoje eu sempre falo, dá para fechar um programa de auditor fiscal de 6 a 8 meses. Olha só mais um exemplo de cálculo. Você pega o seu PDF aí do seu curso e você vê que ele tem 120 páginas. E aí bate aquele desespero. Meu Deus, eu vou levar uma semana para estudar isso. Não, vai lá ver as últimas páginas. É só exercício repetido da aula. 30, 40 páginas. E aí tem gabarito, tem um monte de coisa. E a maioria dos cursos que eu já vi e já fiz são 40 a 60 páginas no máximo cada assunto. Se um professor gasta mais do que 40, 50 páginas para explicar um assunto, e olha que eu já estudei todos os assuntos de auditor fiscal. Se um professor gasta mais que isso, troca de professor. Simples. Esse professor ele não está mais ensinando, não. Ele está desgastando. E agora a dica final que mudou a minha vida. Medir quantas palavras você lê por minuto. Olha só. A maioria das pessoas, elas leem de 80 a 100 palavras por minuto. Eu lia 100 palavras por minuto. E quando eu fiz um curso de leitura dinâmica, eu passei a ler 300 palavras por minuto. E ainda com maior retenção de conteúdo e memorização. Olha que louco isso. Tá, grande coisa nada. Se você estuda 10 assuntos por mês, sinto muito. Você vai levar 2 anos para fechar 220 assuntos. E aí que acontece a grande mágica. Se você lê 100 palavras por minuto e passa a ler com a maior facilidade do mundo, 200, se você leva 8 meses para concluir os seus estudos, você vai passar a levar 4 meses. Se você gasta 4 horas para estudar 40 páginas, você vai gastar apenas 2 horas. Olha como apenas dobrar sua velocidade de leitura pode reduzir um ano de estudo. Quem vai levar 2 anos vai levar apenas 1 ano para concluir um edital. E muita gente aí nunca teve noção de quanto tempo vai levar para concluir os seus estudos. Olha que loucura isso. Por isso, calcule tudo. Calcule tudo. O que é importante. Agora, menos quantas horas eu estudei certa matéria. Que até hoje eu ainda não entendi a função disso. Não entendi mesmo. Se você quer me provar que tem importância, escreve aí nos comentários. E eu vou deixar a indicação do livro que eu sempre indico,
que é o livro de leitura dinâmica e memorização do William Douglas e Ricardo Soares. Se for no YouTube esse vídeo, tá o link aí embaixo do livro. Esse livro triplicou minha velocidade de leitura e retenção. E quem pensa que ler rápido é pior, que você não presta atenção, está muito enganado. Está redondamente enganado. Se você passou em concursos e nunca fez leitura dinâmica, parabéns, parabéns. Mas mesmo passando, eu lhe digo, se você gastou um ano estudando, você gastaria 6 meses. Simples, simples. Mas eu estou aqui para dar dicas do que funciona. Cabe a você tomar sua decisão se você quer melhorar a sua velocidade de leitura. Alguém aí já pegou um carro em alta velocidade a 180 por hora? Você presta atenção só na estrada, você não olha nem para o lado. É diferente de quando você está andando a 60 por hora, quando você está estudando de forma lenta, vagarosamente. Você lê na velocidade que você fala. O grande erro da leitura é esse. É ler na velocidade que você fala. E tem pessoas que ainda leem falando. O pior dos vícios. Então a pessoa fica presa à sua visão e seu cérebro. Sua visão, velocidade da luz, seu cérebro, o computador mais poderoso do mundo, está restrito à velocidade que você consegue falar. Então, acorda enquanto é tempo. Vou deixar aqui, se for no Instagram, tem lá na bio um link de livros. O livro está lá, entre os indicados lá que eu indico a todos, tá? Tem uma lista de livros lá, de aperfeiçoamento, de crescimento, de amadurecimento e de ferramentas para você usar. Se for no YouTube, aqui na descrição embaixo, procura, vai ter um link da Amazon. Eu sempre indico os livros da Amazon. Clica lá e compra. Compra uns 5 livros para você crescer, amadurecer, se aperfeiçoar. Olha só que louco que eu acabei de pensar aqui. Cada vídeo meu tá dando em média 15 minutos. E eu vou gravar 21 erros. Sabe quantas horas de conteúdo eu tô postando para você? Cada 4 vídeos, 1 hora. Eu tô postando 5 horas de conteúdo para você. 5 horas. É um curso. É um curso. Um curso que eu tô dando para você. Imagina 5 horas eu batendo papo com você, só contando a minha história. É o que eu tô fazendo aqui. Calcule, 5 horas. É um curso. Eu tô dando um curso aqui para você. Fazer um teste aí. Faça seu cálculo aí. Escreva aí nos comentários. Eu preciso estudar 150 assuntos e vou levar 300 anos. Eu preciso estudar 200 assuntos e vou levar 2 anos. E é isso, escreve aí pra gente ver aí como é que tá todo mundo. E é isso, se não curtiu, curte logo aí, se inscreve, ativa o sininho, porque aí você ajuda a mais pessoas a receberem esse conteúdo. Quando você clica em curtir, você tá entregando esse vídeo para mais uma pessoa. E às vezes esse vídeo é só o que falta para alguém conseguir realizar o seu sonho. Se você ainda não aprendeu que o YouTube funciona assim, você ainda está engatinhando. Vai lá, clica aí, vou esperar. Curte, se inscreve, ativa o sininho. E deixa um comentário, qualquer dúvida, pode postar aí que eu respondo. Procura o meu e-mail, eu respondo qualquer dúvida com o maior prazer do mundo. Um forte abraço.